eu volto a contar sobre o Supremo Tribunal Federal. Com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximando, inicia no dia 2 de setembro, na verdade, e aumenta o receio de novas sanções americanas contra o mercado brasileiro, contra o governo brasileiro também. Não no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, voltou a defender o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi alvo de sanções do governo americano. Vamos ouvir então o Igor Damasceno, nosso repórter aqui do Em Tempo Real. Igor, é isso então, né? Olá, é isso mesmo. Diante da crise entre o Poder Judiciário brasileiro e o Poder Executivo dos Estados Unidos, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, saiu em defesa do colega ministro Alexandre de Moraes e disse que ele sempre terá o seu apoio. A fala foi após o evento LEAD, o grupo de líderes empresariais, que aconteceu aqui em Brasília. Moraes é alvo da Lei Magnitsky e Gilmar Mendes criticou a imposição de sanções contra ministros da Suprema Corte. Vamos ouvir. Eu não conheço no detalhe, obviamente, os senhores sabem, eu não sou sequer dessa turma, mas eu apoio o ministro Alexandre de maneira inquestionável. Eu acho que o Brasil deve muito ao ministro Alexandre de Moraes. Eu sou plenamente solidário ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que se nós estamos aqui hoje num ambiente democrático, devemos muito ao ministro Alexandre de Moraes e eu sei que a história vai lhe fazer justiça. A aplicação da lei foi articulada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele tem acusado Moraes de censura às plataformas sociais norte-americanas e de perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na primeira turma do STF por uma suposta trama de golpe de Estado. Apesar da pressão, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou e disse que vai continuar com o julgamento, inclusive marcado para a semana que vem. Voltamos ao estúdio. Ótimas informações, muito obrigado, Igor Damasceno. Evento importante aqui na capital federal hoje, um pouco mais cedo, com as declarações do ministro Gilmar Mendes. Quero ouvir a opinião do Túlio Naza, que chega também com a gente. E aqui, Túlio, eu vou com essa linha do julgamento que está chegando. A gente tinha ali essas reações da oposição afirmando que com essa escalada do governo americano haveria um certo recuo do Supremo em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O julgamento vai acontecer e aparentemente nenhum recuo até agora, né? Boa tarde, Bruno. Olha só, você está correto na sua visão. Não vai haver recuo nenhum, né? A política é a arte do possível. O Supremo Tribunal Federal tem agido politicamente nesse caso. Então, o recuo do Supremo Tribunal Federal significa uma derrota política clamorosa, significa reconhecer falhas processuais, vícios, abusos, violação a direitos humanos e tudo aquilo que Donald Trump vem acusando, em especial o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o recuo é uma palavra que não existe no Supremo Tribunal Federal. Agora, analisando a questão no frigir dos ovos, de maneira objetiva, nós temos aí dois cenários. O primeiro, o Supremo Tribunal Federal está correto em dizer que tem que julgar Jair Bolsonaro de acordo com a lei e não de acordo com as pressões. Até aí, tudo certo. O problema é que o Supremo Tribunal Federal poderia, aí sim, realmente dá um recado muito bom aos Estados Unidos, à sociedade brasileira, no sentido de uma autocontenção, no sentido de uma reforma do judiciário, no sentido de respeitar o devido processo legal. Julgue Bolsonaro sem pressão, ok, mas julgue dentro do devido processo legal. E isso não vem acontecendo, Bruno. Agora, Renato, a gente vê essa fala do ministro Gilmar Mendes saindo em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Há um isolamento por parte do ministro Alexandre de Moraes sobre essas situações recentes, sobre várias decisões relacionadas ao ex-presidente, ou de fato há este apoio dentro do Supremo e fora do Supremo a essas ações do ministro Alexandre? O ministro Gilmar Mendes fez um gesto aí, né, com Alexandre de Moraes alvo ali de críticas ali da oposição muito fortes ali por
muitos acreditam que ele persiga Bolsonaro, que essa conduta no pós-2022 é uma espécie de revanchismo. Eu concordo com o ministro Gilmar Mendes que o Alexandre de Moraes teve sua importância na eleição de 2022, sem dúvida nenhuma, porque ali também a gente correu vários riscos. Mas o pós-2022 que é o grande problema, né? A gente percebe ali que existem, às vezes, exageros ali e uma intensidade muito forte nessa relação com o ministro Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, vamos torcer para a semana que vem ser uma semana em que o processo ali seja julgado dentro das 4 linhas, dentro do devido processo legal e que não vire uma questão política, né? Essa questão dos Estados Unidos, inclusive, do Trump, da Lei Magnitsky, toda essa confusão aí, ela tem como pano de justificativa, não sei, de fundo, né? Eu tenho dúvidas, eu acho que o pano de fundo é muito mais uma guerra fria, uma questão do BRICS, da Rússia versus Estados Unidos, a aproximação do Brasil com esses países, mas a própria crise com a Venezuela, acredito que seja isso também, mas aqui no Brasil o pano de fundo é essa questão ali da conduta de Alexandre em relação ao Bolsonaro, né? Trump justifica sempre nisso, né? E essa relação também com essas fintechs, com essas empresas de tecnologia que os Estados Unidos acreditam que o Supremo Tribunal Federal é muito intenso ali, e pesa a mão demais ali contra elas, né? Então vamos esperar que a semana que vem seja uma semana que o devido processo legal, que a questão jurídica prevaleça a questão ideológica, porque senão é muito ruim para a democracia brasileira. A gente está tendo visivelmente uma crise institucional, o Congresso ali fazendo uma série de normas para evitar a influência do Supremo, o Supremo como protagonista de várias relações ali, que deviam ser relações que ficassem ali só entre o Legislativo e o Executivo. Tem uma confusão institucional no Brasil e espero que, de alguma maneira, essa poluição ali se dissipe e a gente volte a, pelo menos, ter uma estabilidade institucional.